que são danos morais? Quem tem direito a uma indenização? Existe necessidade de comprovação do dano? E será que há situações em que o dano é presumido? Quais são as características básicas do dano moral para que seja passível de gerar indenização? Eu sou Cíntia Brunelli e o tema de hoje é indenização por danos morais. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído muita coisa importante por aqui. Danos morais são os danos que afetam a personalidade da pessoa, seja em sua honra, sua imagem, sua autoestima, sua intimidade, enfim, que afetem de alguma forma o seu psicológico. Eles são diferentes dos danos materiais, pois não são danos em uma coisa visível. Mas como assim visível? Veja bem, você consegue ver a batida de um carro, uma lesão no corpo e um desfalque de dinheiro em uma conta bancária. São danos visíveis. No entanto, você não consegue enxergar o sentimento de constrangimento, vexame, humilhação ou abalo psicológico que uma pessoa sofreu. É aqui, nesse dano não material, que nós temos os danos morais. Um dano moral seria uma violação aos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra, autoestima ou intimidade. Para que seja configurado o dano moral, não é necessário comprovar que o agressor quis causar esse abuso psicológico. O dano moral pode ser causado por uma negligência ou por uma imprudência. Portanto, não é necessário que tenha havido a intenção de causar o dano. Mesmo que a pessoa tenha agido de forma culposa, ou seja, sem intenção, mesmo assim é possível haver a condenação a pagar indenização. Basta que um direito à imagem ou à honra do outro tenha sido violado e que ele tenha se sentido ofendido. Mas aí vem a pergunta: qualquer abalo pode ensejar uma indenização por danos morais? A resposta é que não. Para haver direito à indenização por danos morais, o sofrimento deve interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflição e desequilíbrio no seu bem-estar. Aqui nós temos uma frase muito famosa dentro do direito, que todo advogado já deve ter ouvido, que diz que os meros dissabores normais do cotidiano, os aborrecimentos próprios do convívio social não são suficientes para gerar indenização por danos morais. O dano moral deve ser algo que extrapole a normalidade. Outro aspecto importante é a prova. Embora o dano moral seja imaterial, o fato que gerou o dano moral deve ser comprovado. Então, se você vivenciar uma situação vexatória e você acredita que pode ser vítima de dano moral, busque de alguma forma ter uma prova de que essa situação aconteceu. Podem ser fotos, vídeos, gravações de áudio, documentos, testemunhas. É óbvio que a prova em si vai depender da situação ocorrida, mas procure ter algum meio de prova sobre o que aconteceu, para que não seja simplesmente a sua palavra contra a do agressor. Vou dar alguns exemplos de situações que, eventualmente, podem gerar indenização por danos morais. Mas atenção! Cada caso vai ter que ser analisado para verificar se houve mesmo esse abalo devido a uma situação fora do comum. Tá bem? Vamos lá! Um exemplo de situação que pode ser geradora de indenização por danos morais é a de constrangimento no trabalho, em que o patrão ultrapasse os limites e faça o funcionário passar por uma situação vexatória.
Como, por exemplo, a questão do assédio moral, que infelizmente tem sido muito frequente nas empresas. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre assédio moral. Vale a pena assistir quando esse vídeo aqui acabar. Um ponto importante sobre essa questão é que a indenização por danos morais busca, além de reparar o dano sofrido, também fazer com que as pessoas e as empresas reflitam e tenham esse senso de responsabilidade por aquilo que fazem. Mesmo sendo chefe, uma pessoa não pode sair por aí falando tudo que pensa, ofendendo os outros, sem nenhum senso de responsabilidade. Porque dependendo do que for dito, é possível ser processado para indenizar o outro por danos morais. É necessário agir com responsabilidade. Um outro exemplo de situação que pode gerar uma indenização por dano moral é quando uma pessoa expõe conteúdo ofensivo sobre outra na internet. Ter liberdade de expressão não significa que você pode ofender os outros nas redes sociais. Aliás, dependendo do que for dito pela internet, é possível também haver processo pelos crimes de calúnia, injúria ou difamação. Eu também já tenho vídeo aqui no canal sobre esse assunto. É um dos vídeos mais antigos do canal. Recomendo também que você assista. E se você for vítima de ofensas, busque tirar print, capturar a tela para usar de prova das ofensas. Quanto mais provas você tiver no seu processo, melhor. Vou agora dar outro exemplo de dano moral, que é quando alguém é negativado indevidamente nos sistemas de proteção ao crédito. Ou seja, a pessoa teve o nome inscrito no Serasa ou no SPC sem ter dado motivo para essa negativação. Ela não estava devendo para ninguém e descobriu que foi inscrita no SPC, no Serasa ou em outro cadastro. Nesse caso, de ser negativado indevidamente, há um entendimento de que nessa situação o dano moral pode ser presumido. Ou, como dizemos em latim, in re ipsa. Não é necessário provar que a negativação trouxe um prejuízo, porque afinal, ninguém quer estar com o nome sujo na praça, não é mesmo? Então basta comprovar que uma empresa fez uma inscrição indevida no SPC ou no Serasa, que há o direito de receber indenização por parte dessa empresa por danos morais. A questão aqui é definir o valor dessa indenização, e isso geralmente vai depender das circunstâncias em que a pessoa descobriu essa negativação e do constrangimento ou dos problemas que isso causou. Ou seja, a indenização é certa, mas o valor vai variar do quão vexatória ou do quão problemática foi essa situação. Lembra que eu falei sobre responsabilidade? Aqui a indenização também atua nesse sentido, de evocar o senso de responsabilidade das empresas, para que sejam cautelosas antes de inscrever alguém nos órgãos de proteção ao crédito e não façam inscrições indevidas. Perceba que essa explicação aqui, bem curtinha, já te trouxe muito conhecimento e eu tenho certeza que você ficou pensativo sobre situações que você passou na sua vida e que agora você está pensando, puxa vida, será que aquilo lá foi uma situação que seria um dano moral? É por isso que eu recomendo tanto aqui no canal que todo mundo se interesse em aprender o direito. Quanto mais você aprende, mais você desperta. O direito abre a sua cabeça e expande a sua visão de mundo. Todo mundo deveria fazer isso. Saber o direito é algo que te deixa mais seguro sobre como lidar com os problemas da vida. Nós vivemos em sociedade e o direito é o que traz as regras de convívio, que seriam as nossas regras do jogo. Você precisa conhecer essas regras, inclusive para poder ter opinião sobre quais regras deveriam ser mudadas para melhor. Quando o povo é ignorante sobre o direito, o que acontece muitas vezes é que as regras são mudadas para pior, para piorar a situação de muitos, em benefício de poucos. Só que o fato é que, como a maioria não entende nada sobre o direito, é mais difícil que uma atitude seja tomada para impedir isso, pois os que dominam esse conhecimento
são poucos e muitos deles estão mais preocupados apenas consigo mesmos. Quanto mais pessoas despertarem para essa realidade de que é importante ser uma mente ativa, pensante, que raciocina sobre o direito, mais e mais cidadãos conscientes nós teremos na sociedade. E isso vai impulsionar o país para cima. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Não aceite a ignorância, não aceite a alienação. Estude, aprenda. Aqui no canal eu tenho centenas de vídeos gratuitos sobre direito. Tenho também um curso maravilhoso, que é o curso Primeiros Passos no Direito, em que eu trago todo um passo a passo voltado a quem está iniciando agora. Vire meu aluno, estude! O ponto é que você precisa priorizar o seu desenvolvimento intelectual. Chega de ficar dormindo, adormecido, de olhos fechados, deixando que os outros decidam os rumos do país por você. Acorde, desperte, estude. Quanto mais pessoas esclarecidas, melhor será o país. E uma transformação coletiva passa necessariamente por transformações individuais. Cada pessoa importa, o seu desenvolvimento intelectual importa. Há algo que você pode fazer para melhorar a realidade ao seu redor. Mas se você continuará adormecido na alienação, na ignorância, o fato é que você não vai fazer muita coisa, porque você nem sabe o que pode ser feito. Apenas quem conhece as regras do jogo é que pode efetivamente jogar bem esse jogo e até mesmo pensar em quebrar essas regras para melhorar o jogo. E eu te convido a querer conhecer essas regras. Aprenda o direito. Se você vê sentido em tudo que eu falei, escreve nos comentários. Eu decido aprender o direito. Aqui no canal eu já tenho centenas de vídeos que eu fiz para você seguir nessa jornada de estudos. Comprometa-se a voltar aqui no canal todo dia e fazer maratona Cynthia Flix e você vai perceber que pouco a pouco, vídeo a vídeo, a sua mente vai se expandir e você vai começar a enxergar as questões do mundo de forma totalmente diferente. Eu te garanto. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!